Olá, amados, graça e paz. Aqui é a Catiane Lins do Ministério Vida. É uma alegria estarmos mais um dia juntos compartilhando a palavra de Deus. Estamos realizando a nossa leitura na segunda carta aos Tessalonicenses e o nosso capítulo de hoje é o capítulo 2. E eu quero ler com você dos versículos 13 ao 17. Está escrito assim: Mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor, porque desde o princípio Deus os escolheu para serem salvos mediante a obra santificadora do Espírito e a fé na verdade. Ele os chamou para isso por meio de nosso Evangelho, a fim de tomarem posse da glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, irmãos, permaneçam firmes e apeguem-se às tradições que foram ensinadas a vocês, quer de viva voz, quer por carta nossa. Que o próprio Senhor Jesus Cristo e Deus nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, deem ânimo ao coração de vocês e os fortaleçam para fazerem sempre o bem, tanto em atos como em palavras. Amados, essa segunda carta aí de Tessalonicenses, o apóstolo Paulo está explicando para os irmãos de Tessalônica a respeito do dia do Senhor, a respeito da manifestação do anticristo. Se nós lermos os versículos anteriores a esse versículo 13 que nós começamos a ler, nós veremos toda uma explicação do apóstolo Paulo, inclusive é o devocional escrito. Se você ler lá, você vai compreender um pouquinho sobre isso, falando que antes que venha o dia do Senhor, virá apostasia, as pessoas abandonarão a fé. E ele fala ali sobre como será a manifestação do anticristo, com toda forma de engano, de manipulação, segundo a ação de Satanás. E ali no versículo 13 ele vem e fala para os irmãos assim, ó: mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vocês, porque desde o princípio Deus os escolheu para serem salvos mediante a obra santificadora do Espírito e a fé na verdade. É interessante nós vermos esse Deus os escolheu. A escolha de Deus, nós precisamos compreender que não é uma escolha baseada na acepção de pessoas, mas é uma escolha baseada no pré-conhecimento de Deus. Esse é um estudo que eu quero escrever aí e compartilhar com os irmãos, que é um estudo a respeito de eleição, para nós compreendermos que a eleição de Deus não está pautada na acepção. Deus não escolhe simplesmente porque ele é assim, eu sou soberano e vou escolher alguns para a salvação e outros para a destruição e pronto, acabou. Sabemos que ele poderia agir assim, afinal ele é Deus, ele é soberano, mas quando nós lemos as cartas, quando nós lemos e compreendemos o caráter de Deus, nós podemos encontrar isso lá em 2 Pedro, no capítulo 1, versículo 2, podemos encontrar isso lá em Romanos. Nós encontramos que aquele que escolhe, ele escolhe baseado no pré-conhecimento de Deus, ou seja, Deus faz as suas escolhas, a eleição, a predestinação, baseado no que? No seu pré-conhecimento. Então, não é baseado na acepção de pessoas, na parcialidade, porque Deus não é parcial. Mas ele escolhe pautado no seu pré-conhecimento, na sua presciência, ou seja, Deus é onisciente, ele tem o conhecimento de todas as coisas sempre. Então, Deus nos escolheu, e aí o apóstolo Paulo está dando graças ao Senhor, porque a igreja tinha sido escolhida, os irmãos tinham sido escolhidos para serem o quê? Salvos mediante a obra santificadora do Espírito e a fé na verdade. E aí ele continua, ele os chamou para isso, por meio do quê? Por meio do Evangelho, a fim de que vocês o quê? Tomem posse da glória do Senhor Jesus Cristo, ou seja, se apoderem dessa verdade, tomem posse, se apropriem daquilo que Jesus Cristo conquistou para vocês. E aí ele diz, portanto, irmãos, permaneçam firmes e apeguem-se àquilo que nós ensinamos a vocês. Seja por carta, seja de viva voz, apeguem-se às verdades que nós ensinamos a vocês. E o próprio Senhor Jesus Cristo, o Deus nosso Pai, Ele mesmo dará ânimo ao coração de vocês e fortalecerá vocês para que vocês vivam sempre fazendo bem,
tanto em atos como em palavras. Amados, que eu e você possamos viver assim, firmados na fé, em Cristo Jesus, na verdade, que nós possamos nos apropriar daquilo que o Senhor conquistou para nós, que nós possamos nos apropriar da obra santificadora do Espírito, que possamos viver pela fé na suficiência de Cristo Jesus, crendo que o Senhor mesmo é aquele que nos dá ânimo, que nos fortalece, para que a gente possa viver para a glória dele, para que as nossas atitudes e as nossas palavras glorifiquem sempre ao Senhor. Que nós não nos deixemos nos desviar por mentiras, por enganos, por palavras que parecem verdade, mas que não estão pautadas no Evangelho. O fundamento do Evangelho é a obra realizada por Cristo Jesus, manifestada por meio da obra redentora que Cristo realizou, proclamada por meio da palavra de Deus e crida por nós pela fé. Então, o Evangelho é fundamentado na obra que Cristo Jesus realizou e recebida por nós por meio da fé. O justo, aquele que foi justificado por Cristo, vive por meio da fé. Fé em quê? Fé na suficiência do que Cristo fez. Cristo é suficiente para nós. A obra dele foi perfeita, está completa. Nele somos salvos, justificados, redimidos e podemos conduzir a nossa vida em completa confiança naquilo que Cristo fez. Nós lemos ali, Deus nos escolheu para sermos salvos mediante o quê? A obra santificadora do Espírito e a fé na verdade. O fundamento do Evangelho é a obra santificadora e a fé. Não podemos sair disso. Jesus fez por meio da sua obra e ele enviou o seu Espírito para habitar em nós. Foi Deus quem fez tudo isso e nós recebemos por meio da fé. Amados, não podemos nos desviar da fé. É muito fácil nós nos desviarmos da fé. Alguém pode dizer, mas será, Catiane? Sim. Todas as vezes que nós confiamos em nós mesmos, todas as vezes que nós depositamos a confiança naquilo que nós fazemos, achamos que porque estamos fazendo algo, então nós estamos conquistando as coisas em Deus. Essa mentalidade aí, ela é totalmente contrária à mentalidade da fé. A mentalidade da fé crê naquilo que Cristo fez. Crê no resultado do que Cristo fez, nos benefícios do que Cristo fez. E nós precisamos manter a nossa vida, a nossa mente, o nosso coração. Precisamos permanecer firmes, o quê? Nessa verdade, nessa vida de fé, nessa vida de confiança em Cristo Jesus. Em cada detalhe da nossa vida, amados. O Senhor quer conduzir cada detalhe da nossa vida e o Senhor é suficiente para nós. Nós podemos confiar, crer, ter fé em Deus para cada detalhe da nossa vida. Que nós não nos desviemos da fé. Apostasia é isso, apostasia é nos desviarmos da fé, não crermos na suficiência de Cristo Jesus. Que isso não aconteça conosco em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, muito obrigada pela obra completa que o Senhor conquistou, que o Senhor realizou, que o Senhor fez na cruz do Calvário. Obrigada pela obra santificadora do Espírito. Obrigada porque nós acessamos tudo isso pela fé. Não depende da nossa capacidade, do nosso próprio esforço, mas depende de confiarmos em Ti, naquilo que o Senhor fez, no resultado do que o Senhor conquistou para nós. Muito obrigada, Senhor. Nos ajuda a vivermos em fé, que nós não nos desviemos da caminhada de fé, porque o justo vive pela fé. Que nós compreendamos que precisamos nos sujeitar, nos submeter inteiramente ao Senhor, ao seu governo, ao seu guiar em nossa vida. O Senhor deseja conduzir a nossa vida em todas as coisas, que eu e os meus irmãos possamos compreender isso e nos render a essa vida de fé. Nós não precisamos viver pautados no nosso próprio entendimento, mas podemos viver, Senhor, baseados e firmados em Ti, na Sua sabedoria, confiando na Sua palavra, confiando na Sua verdade, Pai. Muito obrigada por isso. Nos ajuda, Senhor, em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz de Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.